E aí pessoal, tudo cá com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tô Ficando Rico. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a moeda Bitcoin. Exatamente, se você está pensando em investir, está querendo conhecer mais, não sabe do que se trata, assiste o vídeo até o final que eu vou tirar praticamente todas as dúvidas de vocês com relação ao Bitcoin. Para começar o vídeo, logo direto ao ponto, vamos aí à primeira pergunta, né? A pergunta mais básica: o que é o Bitcoin? O Bitcoin nada mais é do que uma moeda digital sem lastro, né? E descentralizada, ou seja, é uma moeda que não precisa do governo, de nenhum país ou de nenhum banco para funcionar. O interessante do Bitcoin é que ele é um dinheiro totalmente seu. Isso quer dizer que você pode pegar o seu dinheiro, seu Bitcoin aqui agora do Brasil, transferir lá para o Cazaquistão, para o Japão, Estados Unidos, seja lá para onde for, e esse dinheiro vai ser transferido na hora, mesmo que a pessoa não tenha conta. Isso é graças ao sistema P2P, que é o sistema ponta a ponta. Esse sistema P2P foi algo definido pelo seu criador, o criador do Bitcoin, né? O Satoshi Nakamoto, um ser que foi quem criou isso lá em 2008. Eu falo um ser porque não se sabe ao certo quem foi o criador do Bitcoin, né? Existem teorias, existem aí várias e várias pessoas que podem ter sido as criadoras do Bitcoin, mas nada concretizado. Ele simplesmente publicou em um fórum um arquivo com diversas páginas detalhando exatamente como funcionaria o Bitcoin, e a partir daquele momento ali, que foi algo em torno de 2008, após a grande crise nos Estados Unidos, ele publicou esses dados de como funcionaria o Bitcoin, e desde então o Bitcoin vem funcionando aí perfeitamente, apesar de ninguém saber quem é de fato o seu criador. Também não interfere muito quem seja a pessoa, né? Importa que ele funcione. Bom, já dei um spoiler aqui, né? Que o Bitcoin foi criado lá em 2008, após uma grande crise nos Estados Unidos. Ele vem funcionando até o momento, né? Mas lá em 2008 era possível minerar Bitcoins, né? O que seria mineração de criptomoedas? A mineração nada mais é do que você entrar lá num site, né? No computador, e disponibilizar o seu poder de processamento da sua máquina, do seu computador, para o uso dos cálculos do Bitcoin. E em troca disso você recebia satoshis, né? O Bitcoin tem esse formato de moeda aqui, um 0,8 casas decimais. Uma unidade dessa, é a menor unidade possível, é um satoshi. Então, na época, quem se disponibilizava a entrar lá no site, resolver aquela captchazinha de eu não sou um robô e emprestar seu processamento para o funcionamento do Bitcoin, recebia em troca em torno de 700, 800, até 1000 satoshis, né, que são desses códigos aqui. Hoje em dia, já vou adiantando para vocês que você vai lá pesquisar como é que minera bitcoins, não vale mais a pena, porque hoje em dia geralmente é dado 10, 20, no máximo 30 satoshis. Então é algo muito pouco, já que o crescimento do Bitcoin e do valor dele foi muito elevado. Então não é mais vantagem você tá minerando bitcoins. Em alguns países aí onde a energia elétrica é bem barata, computador, etc., criam aí praticamente fazendas de minerar bitcoins, mas é algo muito avançado, não vale a pena você em casa ou você do seu celular fazer isso mais hoje em dia. Bom, e como é o funcionamento desse Bitcoin, né? Quando você tem o Bitcoin, você pode deixar em 3 lugares aí. Pode ficar na sua carteira eletrônica, pode ficar em alguma corretora, como o Mercado Bitcoin, outras corretoras que tem aí, e pode também ficar lá no site. Tem uma coisa interessante com relação ao Bitcoin, que ele é uma moeda à prova de inflação. Isso porque o Satoshi lá em 2008, naquele edital que ele publicou, ele determinou que o Bitcoin só teria até 21 milhões de moedas produzidas. Quando chegasse a esse número, pararia total. Então, ao chegar nesse número, é parada a produção de Bitcoins, e aí o valor fica só oscilando entre as moedas já existentes e circulando. Não é como o governo nacional, por exemplo, que pode chegar lá e imprimir mais moedas. Então, Bitcoin é uma moeda à prova de inflação. Agora tem um porém nisso aí. Desses 21 milhões de Bitcoins, muitos já foram perdidos. Mas como assim perder o Bitcoin é algo tão valioso? Exatamente. Muitos deles, o dono da carteira já morreu, ou perdeu o pendrive, perdeu a senha, perdeu o computador, e aí não tem como recuperar. Isso inclusive aconteceu um grande caso lá no Canadá. Olha aqui, ó. O Gerard Cotten, fundador da corretora canadense QuadrixX, ele morreu em dezembro de 2018, aos 30 anos, e ele era a única pessoa
que tinha a senha de toda essa carteira. Então, todos os clientes, mais de 100 mil clientes da corretora, perderam, quando ele morreu, obviamente, acesso às suas carteiras. Isso aí deu um prejuízo de praticamente 700 ou mais milhões de reais. O cara morreu, levou a senha, não tem como recuperar isso aí de jeito nenhum. Mas que tipo de segurança é essa que o Bitcoin usa? Que segurança eu tenho a usar? Como é que funciona isso? Bom, a segurança do Bitcoin é através do blockchain. E o blockchain nada mais é do que um bloco de 10 em 10 minutos. Ele guarda todas as transações, todas as informações de transações que foram feitas com os Bitcoins, né? Isso, quando ocorre algum erro, por exemplo, né, a cada 10 minutos ali, e ele corrige aquele erro, a partir daquele momento, todos os próximos blocos eles já estão imunes a esse processo, a esses erros, né, que aconteceram. Por exemplo, você tem lá o bloco 1, o bloco 2, aí ocorreu um erro aqui no bloco 2. Ocorreu esse erro, aí ele foi resolvido. No bloco 3, 4, todos os outros blocos já vão estar imunes a esse erro. Então, cada dia que passa, essa segurança fica melhor, fica mais protegida, os seus bitcoins, suas transações. Inclusive, os bancos estão de olho nessa tecnologia para estar aplicando aí para a grande população. Uma coisa interessante com relação ao Bitcoin é que não dá para saber, né? Você pode olhar lá no site, vai ter várias transações através do número de carteira, mas não dá para saber quem são os donos de jeito nenhum, pois é uma moeda descentralizada. Então, de vez em quando rola aí umas transferências de milhões e bilhões de reais e ninguém sabe de quem foi, nem para quem foi, mas tem total segurança para você mandar qualquer dinheiro. Muita gente me pergunta, chega no privado e pergunta se Bitcoin é investimento. Bom, eu não acredito que Bitcoin seja um investimento. Você comprando Bitcoin é como se você comprasse uma outra moeda, né? Compramos, por exemplo, trocou 100 reais ali em dólares. E aí, o que é que acontece? Aquele dólar pode valorizar, consequentemente, seu real vai valer mais. Mais ou menos isso que funciona com o Bitcoin. Isso não torna ele um investimento, porque não tem essa rentabilidade, e sim questão do câmbio de moedas. A enorme diferença é que o Bitcoin teve uma valorização muito grande, valorizou muito, muito e muito. Então, muita gente compra na esperança aí de continuar essa valorização e aí aumentar seu patrimônio. Digamos que comprou R$1.000 no ano passado, esses R$1.000 que você gastou em Bitcoin, né, vale hoje aí R$2.000. É isso que acontece, então muita gente acha que é investimento. Não é um investimento, mas é uma oportunidade, é uma forma de você deixar guardado uma proteção de valor, né, principalmente contra o real. Uma queda do real, o Bitcoin se mantém com o mesmo valor. Se você pensa o Bitcoin como investimento, tenha muito cuidado, não arrisque muita parte do seu capital nisso e também saiba diversificar e não centralizar seu lucro, seu patrimônio em si, somente no Bitcoin. Então, agora uma curiosidade legal para vocês aqui. Um norueguês em 2009, né, teve uma briga com a namorada dele, que ele gastava muito em besteira, segundo a namorada, e aí ele acabou pegando $20 e comprando em Bitcoins na época. Isso foi lá por 2008, 2009. Na ocasião ele gastou aí $20, então equivale aí mais ou menos R$70. Ele acabou esquecendo isso aí devido a essa briga com a namorada. E o que é que acontece? Alguns anos depois, mais de 4 ou 5 anos depois, ele acabou se lembrando, quando ele viu no noticiário que o Bitcoin tinha evoluído bastante. Ele acabou lembrando, passou um dia inteiro lá tentando lembrar a senha da carteira dele. Quando abriu a carteira, ele descobriu que ele tinha virado milionário. Exatamente. Os $20 que ele gastou na ocasião lhe renderam aproximadamente 5.000 Bitcoins. Isso porque o Bitcoin valia centavos e começou, né, a valer bastante depois. Então, aqueles 5.000 Bitcoins dele valiam já $890 mil, o que dá aí mais de 3 milhões de reais. Imagine, ele gastou $20, virou 3 milhões de reais, né? $890 mil. Essa foi uma valorização muito grande do Bitcoin. Vou colocar na tela para vocês darem uma olhadinha aqui no gráfico de como que funcionou essa valorização do Bitcoin. Aqui são os valores, né? 2008, 2009, 2010 e o valor que ele está hoje. E aí, será que vale a pena? Essa pergunta eu vou deixar para você responder aqui embaixo.
Se você quiser também um vídeo, né? Se vocês quiserem saber como é que compra Bitcoin, onde é que compra, como aplicar isso na diversificação, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.